E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. E na semana passada a gente tinha decidido que ia usar o SQLite, fizemos várias mudanças no sistema para incorporar o SQLite. E essa semana eu comecei realmente a usar ele e tinha um recurso que eu não conhecia, que é o uso de triggers no SQLite. O SQLite não suporta nativamente storage procedure, mas ele suporta trigger. Tem como você colocar história de procedure no SQLite, mas não é tão simples quanto no PostgreSQL, que tem uma linguagem própria lá, tem uma PLPG SQL para você colocar história de procedure. No SQLite você teria que fazer isso em C, você teria que fazer isso usando uma das implementações de wrappers que tem para o SQLite, é bem mais complicado. Mas histórias de procedures já não precisa, a gente não precisa disso. A gente basta ter a trigger. Porque o que a gente quer normalmente são fazer coisas simples, como atualizar uma data, por exemplo. Então vamos dar uma demonstraçãozinha aqui. Vamos SQLite e eu vou abrir o banco de dados de teste aqui. E, bom, a SQLite operar ele é muito fácil, todos os comandos dele começam com ponto, e aí você pode dar ponto help aqui, e, enfim, tem a descrição de tudo, a gente vai até ver alguns desses comandos que são interessantes. E vamos lá, né? Esse banco de dados está vazio, ele não tem nada, né, dentro dele. Eu posso dar um ponto tables aqui para ver as tabelas, não vai aparecer nenhuma, né? E eu vou copiar aqui a minha colinha. Esse código vai estar, o link para ele vai estar na descrição do vídeo, tá? Então você não precisa se preocupar em copiar nada. Pá, pronto. Agora se eu der um tables aqui, ponto. Olha lá, ele criou a users. E daí eu vou. O que a gente fez nesse código foi o seguinte: a gente criou uma trigger que vai atualizar o campo updated at toda vez que alguém fizer um update nessa consulta, nessa tabela users, né? Então, se eu vier aqui e dar um insert, ele vai pegar o valor padrão, e aí ele não mudou nada. Mas se eu der um update, né, pegar aqui o update da colinha, eita. Se eu der um update, ele vai de forma transparente atualizar para a gente o campo data. Então eu posso vir aqui dar um select, asterisco from users. Olha lá, o campo data está lá. E aí vou esperar alguns segundos aqui. Ali deu segundo 42. Eu vou dar outro update aqui, só para alterar. E se a gente der outro select, olha lá, o campo minuto mudou e o segundo também. Ele fez isso automaticamente porque a gente usou uma trigger para esse campo ser atualizado automaticamente. E você pode fazer várias outras coisas. Você pode, por exemplo, criar uma tabela de auditoria e fazer com que sempre que alguém der um update, um delete ou um insert em uma determinada tabela, essa tabela de auditoria seja preenchida e por aí vai. Você pode ser criativo aí, dá para fazer muitas coisas. É claro, como é o SQLite, evita fazer coisas pesadas, tem que fazer coisas pequenininhas, que é para você não manter uma conexão de escrita com o banco muito tempo aberta. Mas no resto, tá tudo bem. O outro comando legal aqui, ó, né, eu vou .www. Isso significa que o próximo comando, a saída ele vai abrir no navegador. Então se eu der de novo o select aqui, olha só, o próximo comando ele abriu a saída aqui no navegador. Olha só, né? Útil porque às vezes você quer visualizar alguma coisa e não é tão legal visualizar na tela e etc. Enfim, e tem um monte de outros comandos aí que a gente pode explorar e etc. Mas, enfim, isso não é Go,
É a operação do SQLite, então é meio que um adendo. Vamos ver o que a gente fez de Go no nosso projeto essa semana. Para variar, não saiu muita coisa, deixa eu dar um exit aqui, porque é claro que a semana foi corrida para chuchu, mas teve algumas coisas interessantes que eu quero mostrar aqui. Deixa eu ver. Empreendedor Dev, e tá aqui. Uma das coisas que eu fiz essa semana foi vir aqui no Templates e pegar, por exemplo, o nosso sistema de templates, que é o sistema de templates do Go, e agora eu estou usando subtemplates. Então eu comecei a desenvolver, ainda não fiz nada, só fiz o footer aqui, né? Mas ainda falta fazer header, ainda falta criar vários pequenos componentes que vão ficar nesse diretório aqui do templates, que é o partials, né? E aí todos esses bloquinhos vão ficar lá, muito parecido com o que o Hugo faz. Então, quem usa o Hugo deve se sentir mais ou menos em casa. Outra coisa que eu fiz também foi, em vez de usar HTML, eu estou usando GHTML. Isso daí é o seguinte, quando você... não muda nada do ponto de vista de geração de template para o Go. O Go não se importa com esse G na frente aí, mas ferramentas como o Vingo e outras ferramentas que você vai usar para editar o template, elas veem essa extensão e tratam melhor o template, evitam quebrar o código do que você escrever com aquela linguagenzinha do template. O seu HTML fica um pouco mais... Como é que é? A edição dele fica um pouco mais bem desenhada ali. Então, como eu provavelmente vou escrever bastante template, eu mudei isso daí. Outro assunto polêmico que a gente vai aproveitar a presença do Ítalo e vamos bater papo agora e discutir é que depois de muitas idas e vindas de qual seria, se eu ia escrever CSS na mão, qual seria o framework que eu ia usar, depois de muitas idas e vindas eu decidi que eu vou usar o Bootstrap. E aí todo mundo que é de front-end torce o nariz, mas tem que lembrar que eu sou o cara lá do back-end, do fundão do back-end, né? No cantinho do fundão, eu sou o cara mais ruim de front-end possível, e eu tenho prazo para entregar. Esse projeto é um projeto de verdade, não é simplesmente um exemplo de programação. Então, eu preciso de alguma coisa que eu seja produtivo e eu não tenho 6 meses para investir em aprender CSS e tudo mais. A vantagem é que, eventualmente, eu vou aprender, né, de tanto usar, eu vou aprender e aí a gente pode substituir, porque é muito mais fácil você substituir um template que está isolado só no HTML do que você substituir uma biblioteca que está compilada no seu binário e tudo mais. Então, para isso, lá no nosso Assets, né, se eu ver aqui no Assets, tá lá o Bootstrap, né, os arquivos necessários do Bootstrap, e eles são embutidos dentro do código-fonte quando o sistema é compilado. Eu preferi ser embutido porque assim evita de eu ter que mexer muito em cores, de eu ter que mexer muito enfim, vários desses pequenos detalhes. A gente está sendo bem rigoroso com as permissões do projeto e etc. E o que ele pode, o que ele vai permitir que o navegador carregue e tudo mais. Enfim, tentando ser foco em segurança, né? Que mais? Bom, aí tem mudanças do código por causa de tudo isso, né? Então, se eu vier aqui no cd ponto,
e abrir o main.go. Então, essa linha estava comentada na semana passada, não está mais comentada. A gente tinha planejado fazer isso, mas agora já é para valer. A gente colocou um G aqui na frente para garantir que isso está sendo carregado. Depois, ainda não está implementado, mas vai ter controle de cache, por exemplo, que é uma coisa que tudo que tiver dentro do diretório assets vai ter um controle de cache mais pesado, porque são coisas que não mudam. Então eu posso dizer para o navegador que, olha, pode fazer um cache pesado disso, porque se está no assets não muda. O que tiver fora dele muda, né? Mas o que está lá dentro do assets é conteúdo estático mesmo. E é isso, galera. Bom, semana que vem tem mais, todo sábado às 14 horas. E é isso aí. Agora nós vamos para o bate-papo, vamos falar aqui de várias coisas como templates web, e é um assunto polêmico. Então, vamos lá, né? Até mais para vocês, até sábado que vem.